Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. Certamente tu já ouviu o termo gol de placa. Ele é bastante utilizado aqui no Brasil, especialmente para quando um jogador faz um baita de um gol, a torcida, todo mundo fala. Ah, esse aí fez um gol de placa, hein? Por quê? Porque foi um gol considerado muito bonito. E assim como quase tudo aqui no futebol brasileiro, tem uma história bastante interessante por trás e tem uma origem plausível para onde surgiu esse termo. Eu vim hoje aqui nesse vídeo contar para vocês justamente isso. De onde é que surgiu o termo gol de placa? A pedido de um inscrito, já vou agradecendo ele aí. Valeu, mano, muito obrigado. Esse vídeo aí é pra ti e pra todo mundo que tá assistindo esse canal. Então, bora lá! Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página central das transferências lá no Instagram. Já vou pedindo pra ir lá seguir no Instagram se ainda não nos segue. E aquelas regras básicas aqui do YouTube, já vou pedindo pra deixar um like se gostar do conteúdo, se inscrever se gostar mais ainda do conteúdo. E então, sem muito mais delongas, bora pro tema do vídeo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o termo tem uma origem bastante interessante e plausível, como eu tinha dito no início do vídeo, pois foi feita aqui no Brasil pelo maior jogador de futebol de todos os tempos, o Pelé. Tudo bem, mas qual foi o jogo que isso aconteceu? Segundo consta, esse termo teve origem no dia 5 de março de 1961, aqui no Brasil, no jogo entre Santos e Fluminense. Esse jogo foi 3-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé e um de Pepe para o Santos e um gol de Jaburu para o Fluminense. A partida que aconteceu esse feito foi no Maracanã, pelo torneio Rio-São Paulo daquele ano. Tá, tudo bem, mas como é que surgiu esse termo? O que aconteceu para esse termo ter essa origem, gol de placa? Bom, aos 40 minutos daquele jogo, o goleiro santista defendeu um ataque do Fluminense e tocou para o jogador Dalmo, que era do Santos. Dalmo serviu Pelé na entrada da sua área, que engatou a primeira, levou na segunda, foi na terceira, chegou na entrada da outra área, a área do Fluminense, passou pelo primeiro, driblou o segundo e tocou sem chance para o goleiro do Fluminense. A histeria lá no Maracanã foi tanta que os torcedores começaram a falar que aquele gol deveria ter valido por 2, de tão incrível que ele foi. E de fato, foi um baita de um golaço. Os mais de 130 mil torcedores que estavam presentes no Maracanã naquele dia aplaudiram de pé esta pintura, esta obra de arte de Pelé, por mais de 2 minutos ininterruptos. E esse foi um verdadeiro gol de placa. Há quem diga que foi o maior feito da história do Pelé, assim como as conquistas da Copa do Mundo. Porém, há controvérsias. Tem gente que diz que o maior feito da história do Pelé foi a Xuxa. Bom, mas ainda bem que ele ficou com a Xuxa do passado, né? De alguns anos atrás, porque se fosse hoje em dia, tá parecendo o Paulo Nunes, ela. Coitado do Pelé. Bom, infelizmente as filmagens da partida que o Pelé fez, essa pintura, esse gol de placa, se perderam. E então não tem um vídeo aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que eu descrevi muito bem e acho que vocês conseguem entender como é que ficou o termo. E já vou pedindo desculpa pelos cachorros que estão latindo. Aí deve ter gente se perguntando, tá, e no filme Pelé Eterno, como é que eles gravaram essa jogada? Porque tem no filme. Bom, no filme foram atores contratados e eles regravaram no Maracanã mesmo toda a jogada do Pelé. E qual foi a origem do termo gol de placa? Quem disse que foi um gol de placa mesmo? Porque de fato foi um gol muito bonito. Mas e o gol de placa? Entra onde nessa história? Então, após esse jogo, o jornalista Joelmir Betting, que é pai do Mauro Betting, que é comentarista na TNT Sports, acho que vocês conhecem, ele ficou tão impressionado com o gol que o Pelé fez no Maracanã, que ele resolveu dar uma placa de bronze para esse feito, com os seguintes dizeres. Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã. Após a origem dessa placa, ela foi posta lá no Maracanã, justamente uma semana depois desse baita golaço que o Pelé marcou, imortalizando o lance e também o termo, que foi se popularizando com o passar dos anos. Todo mundo começou a falar, Ah, esse gol foi muito bonito. Esse gol merece uma placa. então ele é um gol de placa. Nossa, esse gol foi mais bonito ainda. Esse gol merece mais uma placa. Então é outro gol de placa. E assim sucessivamente até os dias de hoje, como vocês bem sabem. Inclusive, para dizer que eu não estou mentindo, inventando histórias, se tu colocar no dicionário Aurélio, termo gol de placa, vai dizer justamente o seguinte. De acordo com Aurélio, gol de placa. Conceito criado a partir de um gol espetacular de Pelé, que lhe rendeu uma placa honorária. Com a popularização do tema, Joelmir Betting, que infelizmente nos deixou no ano de 2012, foi perguntado alguns anos atrás qual era a sensação que ele tinha de ter criado o termo gol de placa. Porém, ele foi bastante incisivo na sua resposta e respondeu mais ou menos o seguinte.
Eu não sou o autor da expressão gol de placa no futebol. Sou o autor da placa do gol. E o Pelé, o autor do gol que ganhou a placa. Eu que tive a ideia, eu que fiz a placa e paguei com o dinheiro do meu bolso e a instalei. Inclusive, tem até uma polêmica de que o pessoal não pagou pra ele, que era combinado, e aí no final ficaram devendo pra ele, mas tudo bem. Seguindo as falas dele. A partir daquele dia, todo o pessoal dos jornais de rádio começou a utilizar a expressão e hoje é do vocabulário comum. De fato, bem falado por Joelmir Betting na época, que ele inventou a placa que foi se popularizando com o passar dos anos. Bastante interessante a origem desse termo. E 50 anos depois deste golaço, no ano de 2001, Pelé resolveu retribuir o jornalista com nada mais nada menos que uma placa também. Pelé deu uma placa para o Joelmir Betting. Se eu encontrar a placa, eu ponho aqui no vídeo para vocês verem. Na placa que Pelé deu a Joelmir Betting, diz justamente esta frase. Gratidão eterna ao Joelmir Betting, gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Mas então, finalmente chegando no final do vídeo, um vídeo um pouco conturbado, mas agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham entendido a origem do termo gol de placa, que é bastante interessante. Foi um gol que realmente ganhou uma placa, e um gol justamente de quem? Pelé, o maior jogador de todos os tempos, não só do Brasil. Já vou pedindo que se tu gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve para ficar acompanhando o canal, bota o sininho, aqueles negócios de sempre. Agradeço mais uma vez a todo mundo que está assistindo até o final e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e valeu!